Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Ser Físico com Natália Barbosa. E hoje, gente, eu tô muito feliz e honrada de ter aqui a presença ilustre, que eu posso dizer, de uma mãe maravilhosa, a Adriane, que vai falar um pouquinho da história dela, né? Da história da maternidade com o filho, que é o Hugo, né? Que é aquela coisa fofa, o Guito, que a gente... Sou suspeita. E muito bem-vinda, Adriane, ao meu podcast. Natália, Ai, tô obrigada. muito feliz com o seu aceite, o seu sim, essa sua... sempre essa sua vontade de querer divulgar cada vez mais, né? Tudo que você passa, né, dentro desse universo, desse universo da criança atípica, da criança crônica complexa. Então, por favor, se apresente, porque esse especial do Dia das Mães é pra vocês. Pra você, é pra vocês, mães, que muitas vezes são até esquecidas, né? Sim. A gente tem realmente... Você vai falar um pouquinho mais sobre esse sentimento? Então, assim, eu trabalho com mães atípicas o tempo todo, né? Toda semana, praticamente todo dia. E eu entendo como é difícil para vocês lidar com tudo isso, né? Enfim, com a complexidade de ter, né, uma criança que precisa de cuidados especializados e tudo. Então, por favor, se apresente. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra a gente estar aqui, não só como sua mãe do seu paciente, né? Mas como sua amiga também, como mãe atípica. É muito importante esse espaço para as mães atípicas na categoria como as nossas, né? Porque a categoria das mães de crianças em cuidado complexo de saúde, ela é uma categoria pouco falada, é uma mãe que pouco aparece na internet, é uma mãe que não está no comercial de margarina, que não está no comercial das perfumarias, do Dia das Mães, e a gente precisa aparecer para falar mais sobre isso, né? E para falar também que não é só tristeza, ou não é só dificuldade, ou não é só o não do plano de saúde, a briga. Tem muito amor envolvido também, sabe? Tem muito aprendizado também, tem muita transformação. É muita entrega, não só das mães, como dos seus filhos. E é uma honra para mim estar aqui falando de como foi esse processo, né? Da maternidade rara. Que não vai ser, afinal de contas, é um raro, né? Não vai ser igual a outra maternidade. Cada uma tem o seu jeito particular de encontra o seu jeito particular de maternar. Mas a nossa, sim, vai ter alguns desafios, né? E a gente tem conseguido, vou ser pouco modesta aqui, a gente tem conseguido fazer isso bem, porque a gente vê a evolução do Hugo, né? Vocês veem, a gente tem uma página no Instagram e a gente divulga muito esse caminho dele, né? Essa jornada. Então, hoje ele é uma criança que respira melhor, que fala melhor, que reconhece alimentos, que planeja, que já entende o comer pela boca. E eu falo disso como coisas que não são naturais para ele, porque o meu filho é uma criança com complexidades em todas as áreas, né? Então, você vê que você tem um filho que a função mais básica dele precisa de apoio. Então, que dirá todo o resto? Então, eu ouvi muito isso, Natália, né? Nas UTIs neonatais, né? Olha, primeiro, vamos preocupar com o mais importante. Eu cheguei lá, a criança com, 15 dias, e olhando pra físio, as nossas melhores amigas nesses momentos, né? Olha, ele vai andar, olha, ele vai sentar, olha, ele vai... E olha, acalma o teu coração. Mas você já olhou no olho do Hugo hoje? Sabe, eu recebi esse feedback, sabe? Você já olhou no olho do Hugo hoje? Viu como ele tá bem? E assim, é um tapa na cara, né? Olha, ele tá bem, então não pensa no futuro, pensa no agora. E todo dia a gente vive isso, né? Nós só temos o hoje. A nossa vida é o hoje com uma criança que ela pode também partir a qualquer momento. É hoje mesmo, né? E todo dia que essa criança tem algo novo para te mostrar, vai ser no hoje. Né? Então, quanto mais você se entregar para aquele momento, olho no olho, cara a cara com ele, vai ser no hoje mesmo. Né? E quem é a Adriane? São 4 anos a mãe do Hugo, né? Que depois que o filho nasce... Além de mãe do Hugo, porque eu sei que assim, você
Desenvolve com maestria a Adriane, mãe do Hugo. A Adriane é uma mulher de 38 anos, uma mulher comum, uma professora, uma ex-professora, né? A gente nunca é ex-professor porque a gente tá sempre envolvido com, principalmente criando, né? Maternando, a gente tá sempre envolvido com o ensinar e o aprender. Mas eu amo de paixão uma coisa que eu sinto muita falta de estar em sala de aula, né? Eu sou professora de adolescentes, sou professora de língua inglesa. Olha! E a gente... Assim, bilíngue. Eu exerço hoje a maternidade, eu pensava muito também na questão de trazer ele pra, vou fazer uma criação bilíngue ou coisas do tipo. E a gente tem conseguido, né? Porque a gente sabe que ele compreende. Até pouco tempo eu era esposa, né? Mas sou uma pessoa amiga, sou uma pessoa um pouco sem filtro, mas eu acho que a questão do sem filtro é assim, pessoas que gostam de falar sobre coisas difíceis que muitas vezes são jogadas para debaixo do tapete. Você conhece muito bem esse lado, né? Então, e na maternidade, isso também é muito necessário. Foi um ponto da Adriane mulher, né? Que aflorou muito, né? A gente tem que comprar muitas encrencas, muitas vezes, pra gente poder maternar bem a criança, ir atrás dos recursos que ela precisa, conseguir o básico, que muitos... mas... será que ele precisa disso aqui? Aí você que está ali na lida do dia a dia, você sabe que ele precisa, você sabe o quanto é importante, o quanto vai trazer qualidade de vida, que ao mesmo tempo você está pensando no presente, mas você está fazendo provisões, né? E ali você vai... mas eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa muito companheira, muito preto no branco, sabe? Olha... tem os modos da gente falar também as coisas difíceis, né? Olha, e existem as coisas difíceis e as coisas desagradáveis também. Então, a gente... eu me considero uma pessoa muito direta. E a amiga. Que eu acho que o amigo é isso. O amigo não é só falar o que você quer ouvir, mas estar disponível para o que você precisar, né? Mas hoje está muito indissociável a mãe da mulher, né? Porque é uma coisa, é um ponto muito difícil também das mulheres, que na maternidade, no geral, toda mulher, ela vai se perder um pouco, isso até biologicamente falando, isso é necessário, porque ela vai se despriorizar por aquele ser que não... Que depende dela, né? Totalmente, né? Depende de cuidados, isso. Né? Mas na maternidade atípica, e eu pulo mais um degrau, na caixinha da maternidade dos CCCs, né? Da criança crônica complexa, essa dependência, ela vai perdurar. É um cuidado prolongado. Então, você tem uma mãe que vai ter na maternidade típica, você vai ser uma mãe com um desfraude, esperando um desfraude entre 3 e 4 anos. Quando é que a nossa criança vai desfraudar? Né? Nossa criança não desfrauda. Nossa criança, muitas vezes, a depender do diagnóstico, ela não adquire um controle cervical, ela não adquire um controle de tronco, né? Essa criança vai crescer em estatura, dependendo da criança. Minha criança tem um tipo de nanismo, né? Então, para mim, isso é um pouco mais tranquilo, a questão do tamanho. Mas tem crianças que são enormes e elas vão ficar a cabo das mães e suas cuidadoras para o banho, para a troca de decúbito, para botar numa cadeira, para colocar numa cadeira de roda, para passear. Então, é como se fosse um puerpério um pouco mais longo, né? Mas que acaba tirando um pouco depois essa cara de puerpério, essa cara de tristeza e de dificuldade, porque a gente vai normalizar tudo que a gente precisa fazer e ter isso como vida, né? E aí cada uma vai encontrar uma maneira muito particular de fazer. Vamos ter trocas, né? Existem os grupos das mães. Muita ajuda mútua, né? Muita ajuda mútua. Seja com material, seja com dicas, seja com indicação de médico, seja com indicação de terapeuta, né? Seja com indicação de local, do conselho. Cara, o que você imaginar. O que você imaginar, é uma comunidade inteira que se ajuda. Pronto, e aí vamos falar um pouquinho agora sobre lá no início, quando você descobriu que ia ser mãe. Como é que foi isso? Como é que foi esse sentimento que você tava ali grávida, né, do Hugo? E quando você descobriu que o Hugo não ia ser aquela criança que você estava esperando ser, né? Que você idealizou. Me conta aí como é que foi esse momento pra você. Nossa, bem... Assim, eu sempre tive um receio de ser mãe, né? Posso falar aqui sinceramente.
por eu não achar que a maternidade era algo que eu ia conseguir viver, né? Muito embora eu trabalhasse com crianças e naquela área mesmo de educar, mas a maternar é diferente também, muito diferente. Mas você tá num relacionamento e esse relacionamento ele vai crescer e aí vai pedir os novos passos, né? E a gente sentiu que era a hora, depois de 11 anos de relacionamento, a gente sentiu que era a hora de, olha, vamos ter um filho, e a gente conversou sobre isso, e a gente conversou, inclusive, sobre maternidade atípica, né? Não dentro dessa maternidade atípica, mas do autismo, por exemplo. A gente tem alguns casos na família e a gente já conversava sobre. Mas foi um choque quando eu me vi grávida na pandemia. E foi realmente na primeira onda, assim, bem forte. E depois na 19ª semana, e a gente descobriu os primeiros traços, né? Na verdade, eu realmente não me preocupei naquele momento, porque o médico, ele foi muito tranquilo. Olha, tá muito pequeno ainda, a gente tem uma pequena alteração, que é uma alteração clássica para os indivíduos com displasia óssea, que é a alteração dos ossos longos. Então, era o húmero e o fêmur. Então, quando você conversar com uma mãe de criança com nanismo, geralmente ela vai te dizer que essas foram as alterações neonatais, né? E aí ele, olha, mas é muito pequeno ainda, vamos esperar, né? E eu confiei, olha, não vai se grilar com isso, viva sua gravidez, aproveite. Eu realmente aproveitei, apesar de ser uma pessoa muito desconfiada, mas eu aproveitei mesmo. E aí, lá por volta da 37ª semana, aí apareceram os traços mais evidentes, né? E aí a gente já tinha alteração de perímetro encefálico, e aí já tinha uma ideia de hidrocefalia, que poderia ser uma hidrocefalia. A gente já tinha um fêmur muito fora da curva, a gente tinha um húmero muito fora da curva, a gente tinha um estreitamento torácico já visível, né? A gente tinha uma fenda palatina que só foi vista depois. Então, alguns outros pontos foram reunindo a ideia de uma alteração maior. Só que ainda na época não chegamos à displasia óssea, a gente chegou num problema de placenta, né? Eles achavam que a placenta poderia não estar enviando algum nutriente e esse crescimento se tornar desproporcional. Mas depois a gente viu que não fazia muito sentido, porque o peso dele estava bom, a atividade dele intraútero era uma atividade boa e esperada para a época, mas ele tinha alguns desenvolvimentos desproporcionais que levavam a gente a um ponto mais específico, né? E a gente fez mais um exame e aí o especialista sugeriu a displasia óssea, né? E ali o meu mundo caiu. Assim, eu não posso dizer outra coisa. Porque quando a gente idealiza uma criança e para você se refazer tão rápido, você vive antinatural, né? Todas as fases ali do luto, é antinatural, né? De fato. Você vai ter um impacto, você vai... E eu lembro, eu vou deixar até um relato assim, muito impactante. A minha mãe, quando conversava comigo sobre maternidade, ela falava coisas muito verdadeiras que só hoje eu consigo entender. Ela disse, olha, a gente chora lágrimas de sangue por ser uma entrega muito, muito intensa mesmo, né? E é uma entrega, ela é unilateral. Eu não vou esperar que o meu filho se comporte A ou B para ele ter o meu amor. Porque o amor da mãe, ele é um amor incondicional. Ele é um amor incondicional. Então, o meu filho também não precisa não ter condição A, B ou C para que eu o ame incondicionalmente. Isso as pessoas precisam entender sobre a maternidade atípica. E por que mães se entregam tanto e amam tanto e fazem tanto e se esquecem completamente a ponto de qualquer coisa para a criança ser mais importante do que algo para ela mesma, né? E naquele momento foi a queda do mundo. Mas aí, assim, eu também não sou muito de chorar pitanga. Tive o meu momento, chorei. Avisei para os familiares que eu ia ter na última semana, porque eu decidi esperar até quase 42 semanas. Mas eu fazia cardiotoco toda semana para acompanhar como é que tava. Mas eu tinha uma esperança que ele pudesse vir de parto normal. E eu sabia que quanto mais tempo intraútero, melhor ele poderia desenvolver. E a gente estava fazendo isso mesmo, propositalmente. E aí teve uma semana que, olha, eu vou entrar em retiro.
E aí eu não respondi. Hoje eu já sou uma mãe que não consegue dar esse feedback, mas antes não, eu era uma pessoa que era um feedback rápido, era muito... Eu já era uma pessoa que usava muito Instagram para dar muita informação de outras coisas que eu gostava na época. E isso não ficou sempre diferente, foi muito né? disponível, né? Sim, não ficou diferente porque através de nós, muitos amigos, pessoas até de que moram mais longe, podem ver que existe ali uma vida, um trabalho, uma comunicação alternativa, que é o que a gente está fazendo hoje, através do nosso perfil, né? Então, é bom também divulgar. Mas ali, eu queria me preparar para esse nascimento, que ia ser um nascimento já atípico, e foi, né? Então, já foi um nascimento atípico, já foi um nascimento com intercorrência no parto, já foi um nascimento com necessidade de UTI neonatal, por longo período, né? Já foi um nascimento com necessidade de geneticista, de equipe multi, né? Já no início ali. Já no iniciozinho, né? No 45º dia, ele entrou em cuidado paliativo. Essa é uma outra questão muito... que é um tabu até mesmo na saúde, né? Olha, mas paliativou, né? Paliou por quê, né? Mas eu entendo hoje o que é essa atenção paliativa na questão de dar mais qualidade de vida. Isso. E que a gente entender que realmente essa é uma condição que pode tirar a vida dele. Por mais que ele seja estável, por mais que ele esteja se desenvolvendo na velocidade de um trem, né? A gente... quase na velocidade da luz. Quase na velocidade da luz, né? A gente tem que entender e tem que respeitar a condição dele. Saber que... e fora a condição, né? A condição de ser uma criança com dispositivos. Porque o próprio dispositivo é a qualidade de vida. Mas o próprio dispositivo também pode ser a fonte de isso. O risco eminente ali daquele dispositivo sair ou acontecer alguma coisa. Exatamente. O manejo. E aí pode ser uma porta também. Exatamente. Então, é a vigilância. Então, eu acho que a criança crônica complexa, ela exige a vigilância. Ela exige o olhar atento de quem não pode ver cabelo em ovo, mas também não pode deixar o ovo fazer um corte com um monte de cabelo, tá entendendo? No sentido assim, bem figurado, né? Gente, pelo amor de Deus. A gente não pode deixar a peteca cair a ponto de... não pode. E também não pode ser uma pessoa muito inflexível, né? Muito... E eu agradeço... Nesse ponto, eu agradeço muito as equipes que vêm nos acompanhando, né? Principalmente em casa, que é um momento que a gente tem mais insegurança, assim. Adriane, tu sente que há acolhimento na sociedade para essas crianças? No sentido geral, qual é a tua visão em relação a isso? Bom, eu acho que falta a inclusão, falta o direito, né? O acolhimento, ele é opcional. Ele é uma coisa opcional. Mas falta o direito, falta a efetividade do direito de ir e vir. Você vê que hoje a gente tem lei brasileira de inclusão, a gente tem a lei da pessoa com deficiência, a gente tem Estatuto da Criança, do Adolescente, a gente tem... Mas, na prática, nenhuma delas é totalmente colocada, né? A ferro e fogo, assim, a gente não tem esse direito garantido. Mas eu acho que hoje está um pouco melhor do que antes, porque as pessoas têm mais acesso à informação. Mas quando as pessoas veem que elas vão precisar conviver com aquele indivíduo e que elas vão ter que se envolver nesse processo, eu sinto um recuo. Entendi. Porque a gente está, nesse momento, buscando escolas pro Hugo, né? E aí, assim... Essa é a fase agora de buscar escolas. Sim. E aí, o que se pergunta é assim... ele é cadeirante? Aí ele é cadeirante, mas... né? Ele tem outras necessidades de suporte. E quando a gente leva o nosso leque de suporte... que tu chega com a pasta, assim, tu abre a pasta... Olha, o prontuário dele, suporte, olha ventilação, tracostomia, gastrostomia. Então, tem uma condição gastrointestinal que tem que ficar se alimentando pelo menos 22 horas no dia. Então, isso aqui tem que entrar na escola? Tem. E aí, isso que ele respira por isso aqui, respira pela traqueostomia. Quando, hoje mais não, mas o suporte precisa ficar aqui do lado dele, né? Então, vai entrar. Ou seja, vai entrar a criança e o seu suporte, né? Então, vai entrar a criança e o seu suporte na festa de aniversário, na escola, no clube.
E a gente não vê ainda esse preparo. Mas isso é muito cultural, Natália, porque assim, até pouco tempo essas crianças, elas não saíam de casa. E eu digo mais, ainda existe políticas de saúde suplementar que tolhem o direito da criança de sair de casa. Eu não tô falando de SUS, porque quando a gente tá no SUS, a gente ouve que... E é até treinada para essas situações, né? As mães que estão em hospital referência, elas são mães caninanas, elas são mães que recanulam sua criança, coisa que dentro de um hospital só um cirurgião vai fazer. Elas são mães que tiram ali o xixi da criança por horário, uma coisa que só o enfermeiro vai fazer, né? Que é um procedimento bem... eu não faço isso com o meu, mas eu conheço as mães que precisam fazer essa sondagem de alívio, que é asséptico, né? Tem que fazer todo o cuidado assim, e tudo essas mães, elas... O amor vai sobrepujar o medo, o amor vai sobrepujar a inaptidão, o amor vai sobrepujar as dificuldades. Porque se essa é a minha criança, se a minha criança precisa de um óculos, o que é natural é que as mães procurem o óculos dela. Se a minha criança precisa de um respirador mecânico, essa mãe vai entender bem o que é isso. Essa mãe vai até se tornar até muito entendedora dos processos, isso eu sei bem, né? Dos processos que isso envolve. Então, mas é isso, a sociedade, ela tá ali, ela parabeniza, vou até usar o Dia das Mães, não, olha, mãe, você... Mas é aquela coisa na hora de se envolver, por quê? Porque a criança crônica complexa que está na escola, a mãe, são contadas a dedo, as que estão estudando hoje no estado do Ceará, que a gente se comunica muito, né? Uhum. Mas as mães estão ali, né? O meu filho saiu de clínicas, de terapias, de casa para ir para a clínica, que é uma coisa também que não acontece muito quando a criança ainda é dependente de ventilação mecânica, né? E a gente viu que ele tá avançando muito nisso também por esse ponto. Mas eu precisava estar lá na clínica. Então, não é uma coisa que eu vou entregar a minha criança para a sociedade, porque a sociedade está pronta para cuidar dela. Não. Ainda há uma insegurança e eu não falo só da pessoa com deficiência, porque há N deficiências, mas a pessoa, principalmente falando da criança crônica complexa, aí sim é que a sociedade... E aí existem as coisas que eu considero, sinceramente, a menor das preocupações. Os olhares de pena. Gente, isso pra mim Uma vez eu tava indo levar ele ele ainda andava de UTI móvel, macado, todo cheio de equipamento em cima, né? O oxímetro, que pra nós já é muito natural. Mas quando a gente entra numa clínica ou num laboratório comum, né? E pessoas que estão andando sem seus suportes, né? Olha, aí é logo aquela carinha, nossa. Ou então, meu amor, Deus te abençoe, você é uma guerreira. Aí a gente acolhe porque a gente sabe que é um sentimento verdadeiro, né? Dessas pessoas. E eu entendo que essa naturalização, ela é nossa, porque a gente tá muito lá dentro. Mas a gente também vê o nível de assim... distorção até, não é uma distorção... proposital, né? Mas é porque ela não conhece aquela área, como se fosse assim... Mas essa mãe sofre tanto, gente, olha só. Não é só isso. Não é só sofrimento. É apenas adequação do que o meu filho precisa. E a gente precisa naturalizar isso. Sim. A sociedade precisa. O sucesso da gente como mãe, de gostar de ser mãe de uma criança como o meu filho, é o processo de naturalizar. Porque hoje tu pergunta pra ele, no espelho... do banheiro, né? Olha, cadê o seu... quem é que tem um olho mais lindo? Ele aponta. Quem é que tem o sorriso mais lindo? Ele ri. Quem é que tem a tráqueo mais linda? Ele... Quem é que tem a GTT mais linda? Então, assim, é um processo de empoderamento também dele, né? Começa em casa. Mas seria muito bom se ele saísse de casa e ele não sofresse esse choque. Porque é o que vai acontecer, é o que acontece com a maioria das pessoas com deficiência. Vai sofrer esse choque de realidades. Pelo distanciamento, pelo estranhamento, por essa negação da sociedade. Que todo mundo tem, de qualquer forma, todo mundo tem o seu suporte. E que as pessoas estão aí para isso, para viver cada um à sua maneira, né? Isso não é melhor, pior, nem... É simplesmente viver.
E como é que é a conexão de vocês? Fala um pouquinho aí dessa relação de mãe, filho. Como é que você poderia descrever essa relação de vocês dois? Nossa. As pessoas falam do binômio mãe-filho, né? O binômio mãe-filho, ele é muito, muito forte na maioria das relações. Mas o Hugo, pra mim, primeiro porque ele é o meu primeiro filho, né? E apesar de eu já ter pensado em não ser mãe e tudo mais, eu também achava que eu não deveria sair desse planeta sem essa experiência, né? Sabe? Ele é o meu primeiro filho. Ele é uma criança excepcional, assim, não no sentido só falando da condição, né? Ele é uma criança muito carinhosa. E a nossa relação, ela é muito forte porque eu fui também a única cuidadora dele por muito tempo, né? Na parte do hospital e depois fazer os treinamentos para ir para casa. A adaptação dele com as equipes de casa, né? E depois a adaptação dele para as primeiras experiências dele, o primeiro passeio fora de casa. Tocar nas primeiras coisas. É muito interessante, as pessoas não imaginam o quanto uma criança que ela é criada dentro de um hospital, porque nós criamos nossos filhos lá dentro, né? Ela é tolhida de oportunidade de se desenvolver sensorialmente. É uma criança que vai ter medo de muita coisa, vai ter medo de outras pessoas se aproximarem, porque a relação que ela tem com lida de pessoas é uma relação de dor. Isso. Então, as pessoas vão se aproximar dela dentro do hospital, isso, de estresse, para causar dor, para manuseio. E ele tem que ressignificar essas experiências, né? Mas quem é o pilar de segurança para ele ressignificar essas experiências? Geralmente é a mãe, quando a mãe acompanha também no hospital, né? Então, essa relação minha com ele é uma relação que eu posso ter as minhas questões, sofrer os minhas reviravoltas emocionais, como todo adulto, na nossa condição, vai sofrer. Mas eu não deixo isso passar para ele, porque ele tem em mim essa segurança. Então, é uma relação de segurança também. A gente observava muito isso no início da clínica. Ele fazia uma coisa e ele olhava pra mim assim, olha, mãe, eu consegui fazer isso aqui. Olha. Assim, buscando feedback, né? E independente de como ele tá fazendo, né? Da atuação dele, claro que eu vou parabenizar e torcer sempre, mas ele se cobra muito. A gente vê, ele se cobra muito fazendo uma atividade pra eu ver. E aí, ó, tá olha, eu consegui, mãe, aqui. Né? É muito lindo. E assim, fora que é a oportunidade que a gente tem de crescer como nenhuma experiência vai fazer você se desenvolver como a maternidade. Você pode ter 1 milhão de viagens. Você pode... E assim, tá tudo bem se a pessoa quer ou não ter filhos. Isso aqui não é uma romantização da maternidade, tá? Mas a maternidade realmente é algo visceral. É algo visceral que vai te transformar como pouquíssimas coisas na vida. Porque acredito que nada te obrigue a sair mais... a se desensimesmar, vamos dizer assim, né? Nada vai te obrigar. Do que uma maternidade, né? Nada. E é nisso que também o vínculo se aperta, né? E cada dia se aperta mais. A gente acha que essa fase acabou. É igual aqueles memes mesmo de maternidade. Nas fases vão só aumentando e vão... As dificuldades também, mas as surpresas também, as alegrias também. Vai ficando tudo diferente, novo, de uma maneira diferente, né? Mas a gente tem um vínculo... A gente é muito um do outro. Muito um do outro. A gente é muito... Dependente, né? E não só ele de mim, também preciso dizer isso. Tu também é dependente dele? Eu também sou dependente dele. É muito difícil pra mim fazer isso que eu fiz hoje, por exemplo. Pois sair, já ia dizer. Né? Olha, faz muito tempo mesmo que eu não faço isso. Então, porque eu tenho uma dificuldade de deixar ele... Isso não significa que eu não confie na equipe, né? Ou não significa que... Não. É uma questão pessoal. É uma questão que eu não gosto de vínculo pessoal mesmo. Vínculo, né? E quem é que é o Hugo? Vamos falar agora quem é que é o Hugo. Porque eu acho que a gente falou bastante, né? Sobre você, sobre o vínculo, sobre, né, a questão do seu sentimento. Mas o Hugo, quem é o Hugo, né? Sim, vamos lá. O Hugo é uma criança de 4 anos hoje, né? Uma criança com uma displasia óssea rara, né? Como o Hugo, nós temos apenas 30 pessoas no mundo
Então, de acordo com os fenótipos que a gente está se aproximando, né? Ele não tem exoma ainda, mas ele tem traços muito fortes para pelo menos 3 fenótipos, e a gente já estuda a possibilidade. Mas é raro, de qualquer maneira, é uma doença muito rara. E ele é considerado uma criança deficiente física, mas sim está ganhando controle cervical, está se sentando, está ficando de pé, está caminhando com apoios. É uma criança muito carinhosa, é uma criança de bastante personalidade. Eu sou uma mãe de Aquário e ele é uma criança de Sagitário. Então, ó, deu certinho. Acho que só o sagitariano para fazer um aquariano de gato e sapato. Ai, meu Deus do céu. Mas, assim, ele tem muita personalidade mesmo. Ele não tem dificuldade de dizer, eu não quero isso aqui, eu quero outro vídeo. Aí a gente molda pro social, né? Por favor, né? Por favor era bom. Aí ele faz assim... uma carinha assim, por favor. Tipo assim, muda, né? Mas ele não tem dificuldade de se expressar com relação aos desejos dele. Se ele... Até nas roupas, 4 anos, mas a gente... E eu tô fazendo isso recentemente, assim, as escolhas, né? Você quer essa ou essa escova? Ele tem a escova do dia e a escova da noite. Aí, quando vou com a escova da noite pro dia, essa é a escova da noite. Ele se comunica muito bem, né? E assim, também é uma criança com dificuldades complexas de comunicação, né? A gente não fala mais hoje sobre o verbal ou sobre o não verbal. Porque o verbal, ela é uma forma só de se comunicar, né? O verbo, a fala. E a criança, o indivíduo, ele pode se comunicar de diversas formas. Então, e assim, não significa que a criança é verbal, que ela vai se comunicar bem. Muitas vezes ela tem um arcabouço muito pequeno. Muitas vezes ela não se expressa com as frases... funcionais, né? Isso. Então, essa coisa do verbal, ela é muito limitada pra gente falar. E a gente fala disso, das complexidades da comunicação no geral. Mas ele é uma criança que fala por muitos gestos. E é uma criança que cria os seus próprios sinais. A gente fala uma coisa pra ele, ele entende que ele não conhece aquilo ali. Ele ri, adora aprender, adora. Aí ele ri, aí ele cria um sinal e ele faz. Aí a gente pede pra ele repetir na frente de todo mundo, pra gente já entender que aquele sinal é referente àquilo. Às vezes ele repete bastante o sinal e eu falo com ele como se eu estivesse falando com uma criança de 12 anos. Olha, mas você tá fazendo o mesmo sinal, vamos fazer um sinal diferente. Aí ele pega o sinal que ele tem aqui, igual o meu, aí ele fala, um sinal diferente. Fazer um sinal diferente. Fazer um sinal diferente. E também, e aí na questão de educar também, né? Eu acho que a gente também trabalha de uma forma que se trabalharia com qualquer criança. Não é só a questão do... Eu não vou falar com meu filho como se ele fosse um bilhete de loteria o tempo todo. A gente também... Ele sabe que tem carão também. Olha, a mamãe tá brigando. É o sinal. Mamãe tá brigando. Agora a mamãe tá brigando. Aí ele... Mamãe, brigando. Aí sim. Aí mamãe, falando sério. Aí ele bota um bico assim. Mulher, é assim. É a convivência. Quando eu recebo uma equipe nova, eu sempre falo muito do Hugo antes dele acordar. Mas eu digo assim, olha, ele é apaixonante. Assim, mesmo, gente. Ele é apaixonante. É o adjetivo que eu tenho pra dar. Ele é apaixonante. Muito inteligente, uma criança que conta de 1 a 100, conta de 1 a 25, quase escrevendo, né? Ele não tem ainda habilidades motoras para escrever, mas ele ele identifica, né, de 1 a 100 e conta, ele junta letrinhas e números de plástico ou de madeira, ele já faz isso. Ele sabe pelo menos 10 cores em inglês, ele sabe 18 formas geométricas, sem se confundir. Então, ele sabe o hexágono, o pentágono. Ele te corrige quando tu erra, viu, também? Olha. Eita, menina. Não, é isso aqui. Essa professora aí tem que ser bem... Então, a gente, olha, superou a gente, né? Assim, chegou no objetivo. E agora ele tá sabendo o que ele sente. Eu acho que é o mais interessante essa parte da jornada, assim, aos 4 anos, é mais ou menos aí que a criança vai também entender isso, se fosse uma criança típica, né? E ele tá saindo muito bem, ele consegue... Olha, você tá triste? Ele, não estou triste, estou zangado. Então, ele consegue, a gente conseguiu fazer esse trabalho bem feito com ele.
brincar com tinta, questão sensorial, que ele tinha muita aversão, né? Aí a gente foi trabalhando a segurança, tá tudo bem, ó, tá tudo bem. Primeiro porque ele acha que eu tenho que dar um feedback positivo sobre isso é uma preocupação nossa, né? A mamãe não tem que dar sempre um feedback positivo pra ele entender que é uma atividade saudável, uma atividade que ele gosta, e a gente entende isso. Mas você tá gostando, aí ele... Então, ele vai assim, tô gostando. Aí tá tudo bem sujar. Aí essa semana, rapidinho aqui, o que é bem engraçado isso, pra gente ver a sementinha que você põe, que ela realmente vai aparecer. Aí ele tava brincando com a pasta de dente e a escova. E aí ele sujando a mão inteira, né? Olha, tá sujando toda a sua mão de pasta de dente. Aí ele, tá tudo bem, sujar. A mesma... Tá tudo bem sujar. Ou seja, né? Aí você tá me pegando, né? É isso. Mas assim, eu fiquei feliz também quando eu vi, porque internalizou, né? Ele entendeu a mensagem, entendeu e não né? tem mais medo. Ele superou o sensorial e entendeu aquilo como, olha, é uma coisa que pode acontecer, pode acontecer, e pode fazer, e tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Legal. Em relação à questão da comunicação, vamos só falar porque o Hugo, né, ele tá fazendo sucesso na internet, né, com aquele tablet. Mulher, fala pra gente um pouquinho daquele tablet, porque ele vai lá no tablet e ele escolhe o que ele vai falar. Sim. Então, eu acho incrível, assim... Muito, muito legal. Olha, aquele é um mecanismo chamado comunicação aumentativa alternativa, né? Existe comunicação para todos os tipos de necessidades que você imaginar. Então, a gente fala das dificuldades de comunicação, mas existem por exemplo, para usar um tablet como aquele, será que todo mundo vai ter o movimento das mãos para apertar aquele botão do tablet, né? Mas mesmo para um paciente que não tem o movimento das mãos, o paciente que consegue só olhar, existe recurso para ele só olhar para a figura e ela ser acionada, piscar. Então, é maravilhoso porque realmente não é só para o autista. A gente viu muito esse boom do tablet falante, né? Com a comunidade autista, mas é para toda a população, crianças e adultos com dificuldades complexas de comunicação. Isso é muito importante que seja dito. Outra coisa também, gente, é o mito de que a criança vai ficar viciada naquele tablet, ou seja, tem mães que usam no celular também, e que ela não vai falar. Olha só, gente, se a gente tem uma criança com dificuldade de comunicação, ela vai ter comportamento. Cedo ou tarde, ela vai apresentar comportamentos de comunicação porque o ser humano está para comunicar-se. Então, ele vai querer se comunicar, a gente não vai conseguir, aí vem aquele batido na cabeça, e vem grito, e vem pulo, e vem comportamentos desafiadores. É melhor a criança ter um aplicativo, mesmo que seja em tela, porque também não precisa ser em tela, é uma outra coisa que é interessante. Ele pode ser em fichinhas, que a gente chama de baixa tecnologia. Ele pode ser em fichinhas impressas, plastificadas, que a criança põe o dedo. O Hugo começou com aquelas fichinhas. E eu digo, eu não coloquei fé, como falo bom cearense, né? Eu não botei fé naquilo quando eu vi na primeira vez, mas foi uma indicação da fonoaudióloga, que percebeu que ele tinha muita intenção comunicativa. O Hugo falava pelos cotovelos, mas numa comunicação que só ele e a mãe entendiam, precisava ampliar essa forma de comunicar e precisava de um recurso padrão, um recurso que ele pudesse aprender e que a comunidade do Hugo também pudesse aprender. Escola, cuidadores, enfim, a sociedade, né, em torno dele. E aí eu fiquei observando, e aí só ela usava a Ju, a eterna tia Juju. Te agradeço muito, Juju, porque você foi uma virada de chave na vida do meu filho, né? E assim, não só fonoaudiólogos podem indicar, certo? Terapeutas ocupacionais, existem os profissionais da comunicação, os profissionais do CAA, que não são nenhum dos dois e também podem trabalhar, indicar, configurar dispositivos. Mas eu acredito que o fonoaudiólogo, ele tem aquela expertise da avaliação do paciente como um todo, né? Que muitas vezes o profissional que não é profissional de saúde não vai ter. Então, é realmente procurar um fonoaudiólogo para isso. E aí, ela indicou o tablet, por quê? Porque ele é o sistema mais robusto. É um sistema que você pode usar verbos em diferentes tempos verbais. E isso a gente percebe que o Hugo já está usando. Por exemplo, ele fala do verbo cantar, né? Mamãe, canta isso aqui. Aí ele só usa isso aqui. Então, você não sabe se é cantou, se é cantei, se é cantar, se é cantarei, se é... Ah, entendi.
Quando ele fala pelo multigesto, você tem uma maior dificuldade de entender e você tem que ir por tentativa. E às vezes se irrita o falante, porque você tá tentando adivinhar o que ele quer falar. O tempo todo, O tempo né? todo. E eu entendo que isso irrite ele também, né? Mas aí eu cantei, aí ele aponta. Aí ele faz assim. No tablet, ele consegue abrir a aba do verbo e escolher o tempo verbal. E ele já faz isso. Então, o Hugo tá usando preposição, o Hugo tá usando formações de frase, tá usando formação de frase complexa. No tablet, tá começando a fazer. Agora sim, nós ainda estamos em implementação. Isso é muito maravilhoso, gente, para qualquer indivíduo com necessidades complexas de comunicação. E o outro mito é de que se a criança tiver alguma predisposição à fala, é que isso vai ser inibido, porque ela tá usando um dispositivo e ela vai ter preguiça de falar. Isso é um mito, muitas vezes, disseminado até entre fonoaudiólogos. E eu preciso dizer isso. Isso é um mito. Se a criança tem eu falo criança no meu caso, né? Mas se o indivíduo tem predisposição para a fala, porque a fala tem pré-requisitos motores, né? Então, nem todo mundo vai falar, mas todo mundo pode se comunicar. Mas se o indivíduo tem pré-requisitos para a fala, ele vai aflorar aquilo, porque o Hugo começou muito mais. Depois que usou o tablet. E aí a gente diz, olha, fala... Às vezes ele quer bater numa barriga, né? Quando eu tô conversando, ou quando eu tô mais longe. Olha, fala com a voz. Aí ele, às vezes, usa o tablet, às vezes usa a voz. E ele prefere sempre usar a voz. Mesmo ele sabendo que não sai igual ao tablet. Mas ele já tem uma consciência corporal melhor desde que ele começou a usar o tablet, né? E o tablet tem nome, né? O Tobias agora. A gente... colocou um nome, a fono, essa né? Foi boa, olha, viu? Vamos colocar um nome no tablet. Olha, vamos escolher um nome pro teu tablet. Aí a gente escolheu alguns nomes e ele ficou sinalizando pro Tobias. Você gostou de Tobias? Aí antes do tablet era assim, o sinal do tablet. Ele fazia assim, né? E o Tobias agora é assim, né? Aí toda vida que eu falo tablet... que é quase um coração. Assim. Aí vamos conversar com o tablet? Aí ele... Não, tablet. Tobias. Aí tá, desculpa. Vamos conversar com o Tobias? Aí ele... Então, assim... e, assim, agregou muito, muito, muito. Porque a alegria que eu via quando ele ia pra fono, pra terapia, e ela tirava aquela pranchinha... Dizer como diz uma outra fono, era uma prancha e um sonho. Ela tirava aquela pranchinha da bolsa e ele ficava... Porque ele sabia que naquele momento ele ia se comunicar bem. E assim... É muito legal isso. E no começo eu fazia de uma forma muito instrutiva, né? Ai, você acertou, é muito bem. Só que não é assim. Você não diz assim, oi, meu nome é Natália. Oi, muito bem, Natália. Não, a gente usa de forma comunicativa, né? E aí você vai também modelando, vai perguntando, vai adaptando. É um mecanismo vivo, né? Porque muitas expressões ali vão sair, outras vão entrar. Diariamente ele me pede, mamãe, bota isso no Tobias. Mamãe, bota isso porque no falta, Tobias, né? isso. Pra ele poder falar quando ele quiser. Porque faz parte do dia a dia dele, né? Aí, às vezes eu pergunto também, você quer que coloque isso aqui no Tobias? E é muito legal, porque você consegue configurar coisas do interesse da criança. A biblioteca de, sei lá, livrinhos dele... os livros virtuais, ou a playlist que ele gosta, ou a lista de desenhos que ele gosta, a caixa de brinquedos, você consegue tirar fotos ou baixar da internet, colocar ali, e a criança consegue se comunicar contigo de uma forma plena, né? Realmente, eu virei fã da CAA, fã mesmo, e não tem como. Não, e é incrível, né? Assim, ele se comunicando, os vídeos. Então, assim, não acreditem, sabe, nesses mitos de que trazer a tecnologia vai dificultar, de que vai viciar. E olha que o Hugo fez desmame de telas recentemente. Ele tem um diagnóstico de autismo para ser fechado, né? Nível 1 de suporte. Você conhece o quanto o Hugo tinha estereotipias, né? E a gente realmente tinha que pensar numa possibilidade. Mas tem outras questões envolvidas também. Mas a gente conseguiu tirar telas dele. Mas isso não inibiu a gente de saber que aquela tecnologia era melhor para ele. Porque realmente ele usa... Você vê que ele usa muito. Ele usa todos os recursos. Ele aprende. Eu faço uma palavrinha nova... E muitas vezes ele nem precisa usar a frase toda, né? Com todos os pontos de ligação para se comunicar. Eu brincar quebra-cabeça. Já é suficiente pra gente entender que ele quer brincar. Mas ele usa tudo. Eu quero brincar com quebra-cabeça aqui, papai deu. Ele...
Ele quer ser bem específico, né? E é dar essa oportunidade pra ele, né? Ah, legal. É o que é mais legal. E tu poderia compartilhar uma conquista, assim, que foi bem marcante pra vocês, de toda essa trajetória desses 4 anos? O que tu acha que foi, assim... isso aqui foi muito marcante pra gente, pra família, né? Pro Hugo. Sim. Tu fala na questão de superação, um momento de superação. Isso, assim, de conquista. O que tu acha que, assim... A comunicação, eu sei que é uma coisa bem, assim... Eu ia pautar uma delas, é a comunicação, né? Mas, assim, a saída de casa para alguns locais e a lida com pessoas. Tu passou também muito tempo no hospital, né? Muito. Assim, com todo o tempo... Foram 2 anos, os 2 anos passou dele... os 2 primeiros anos no hospital, internada. Dele, foi só hospitalização, né? Então, eu acho que a maior conquista foi a social, do ano passado pra cá, né? De agosto pra cá. Ele teve uma conquista de lidar com pessoas de forma despreocupada e de ele entender isso. Também foi uma outra conquista. A consciência dos sentimentos. Hoje ele diz assim: eu não mais medo da fulana. Isso é incrível. Tu ouvir de uma criança... Eu vou me emocionar aqui, desculpa. Não tem tu como. Ouvir da tua criança que ela não tem mais medo de fazer determinada coisa... Apenas pelo fato de você ter feito a exposição controlada... de forma certa, Mulher, né? Eu também choro, viu? Aí assim, tu vai... ele gosta de comunicar quando ele não tem mais medo. Então, brincar com slime, por exemplo, é uma coisa que para toda criança é muito fácil. Mas para uma criança com o desarranjo sensorial dele, é uma conquista. Então, e era uma conquista, Natália, acho que você vai concordar comigo, que ela trava as demais conquistas, né? A criança que tá sensorialmente desorganizada, ela não vai para lugar nenhum. Ela não vai pegar uma comida, ela não vai experimentar um sabor, ela não vai entrar numa piscina para saber como é bom andar ou se banhar na piscina, ela não vai querer se expor ao sol. Ela é uma criança sensível a tudo, evita essas situações que vão ser de extrema importância para o desenvolvimento dela. E isso a gente conseguiu viver, né? Mas assim, o ponto alto, posso até te dizer, foi esse ano. Nós fomos fazer um exame pela primeira vez, não no hospital, nós fomos no Clementino Fraga fazer um exame, na Central, na Nodeota. E ele viu uma criança brincando com um carrinho. Ele chama amigo assim, amigo. Aí ele me cutucou pra dizer que a criança estava brincando com um amigo que queria brincar com um caminhão. Aí eu vesti o meu primeiro embate com menino, um brinquedo me desce que o caminhão menino aí, pelo amor de Deus. Pronto, primeiro B.O. Eita, e agora, né? O menino tá brincando com um caminhão e ele também quer. E aí, o que é que eu vou fazer? Não, mas ele tá brincando agora. Aí a avó dele escutou... aí achou bonitinho, né? Por ele se comunicar com gestos. Aí perguntou algumas coisas. E aí ela, olha, o nome dele é Yuri. Olha, Yuri, o amiguinho quer brincar também. Aí, olha, o amigo. Aí ele já chamou o menino de amigo sem a menor dificuldade. E sem nenhuma intervenção nossa, que é muito legal. Porque a gente sempre tinha que intervir nessa relação, né? Nessa interação criança-criança. Aí ele chegou lá, sentou do ladinho dele. O menino também foi super receptivo, acho que tinha uns 6 anos. E os dois começaram a brincar. Eu chorei ali, assim, bem discretamente, né? Mas o meu divertidamente tava... sabe? Tipo, foi fazendo assim a festa. Gente, aí eu chamei o pai dele, olha só. Aí olha aqui, ó. Aí eu, interação, criança. Assim, no meio do laboratório, as pessoas olhando. Eu, cara, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que sair do filtro, eu tenho que sair desse salto, porque isso aqui é grande demais. E só quem sabe é quem tá ali. Só quem saberia, tanto quanto é a técnica que tá ali com a gente, a profissional que tá ali com a gente. Então, eu tenho que vibrar, eu tenho que sair do salto de que ser a mãe estranha para a sociedade, porque aquilo é muito importante. E ele lembra desse fato. Aí ele, igual... O dia, ele fala da casinha de exames, que eu fui pra casinha de exames, amigo, caminhão. Aí ele faz assim. Ou seja, ele é uma marcou. Experiência. Isso. Marcou, foi uma experiência. Foi uma experiência. Então, a gente escola, tá... imagine. Nossa, eu tô... super ansiosa, né? Tô bem... É um misto, né? É um misto, mas tem que ser, né? Tem que ser um misto, mas assim, eu acho que ele vai se dar super bem. Porque ele fica mais de 2 horas sentado, com um brinquedinho, com massinha, em qualquer lugar do universo, se você tiver uma mesa e um banquinho e brinquedos...
ele não quer guerra com ninguém. Então, eu acho que vai dar certo, que ele também gosta muito dessa questão de rabiscar já, né? Então, eu acho que, sendo um ambiente acolhedor, nós já estamos vendo uma escola excelente, que a gente tá com boas expectativas, assim. Show. E qual foi o maior aprendizado que tu teve, que tu não esperaria ter sendo mãe do Hugo, né? O que você poderia dizer? Uau. Pessoalmente, eu acho que ser uma mulher mais empática com outras mulheres mães. E eu gostaria de até usar esse canal para me desculpar publicamente por algum pensamento, comentário totalmente desviado da realidade de uma mãe. Sobre aqueles pensamentos de... isso aqui é birra porque mãe não educa. Isso aqui não sei o quê porque... nananã. E se eu fosse mãe desse menino, eu faria isso daqui. Isso é o tipo de coisa que a gente só aprende quando materna. E a gente só sabe o quanto é difícil quanto materna. Porque cada caminho é muito único, né? Mas a empatia também se estende, né, para o ser humano no geral, porque eu fui uma mãe que morou em hospital e, assim, a gente acaba sendo muito sensível ao sofrimento de maneira geral. E estar hospitalizado, né, ter a sua saúde tolhida, seja um dos piores sofrimentos. E é um sofrimento que o teu dinheiro não pode pagar. É o teu dinheiro, é um sofrimento que o dinheiro não pode pagar a melhora, né? Muitas vezes você tem dinheiro para pagar um recurso, o Hospital Albert Einstein, não sei da onde, o remédio X, mas é uma condição que você tem que aprender a viver com ela. E como mãe, eu acho que o amor, né? É viver sentindo isso, porque não é ter amor de mãe, é ser. É ser, porque o teu amor, ele anda contigo. Você toma café com amor de mãe, você come com amor de mãe, vai deixar o menino no colégio com amor de mãe, você dá bronca com amor de mãe, você é o próprio amor. E, assim, é muito grande. É realmente o amor mais próximo do amor de Deus. Eu posso dizer porque... Só pode ser. Sabe por quê? Porque a gente é muito falho. E você fica, poxa, se alguém ama a gente desse jeito aqui. E a gente só falha. E tem alguém que continua amando a gente, só pode esse amor ser muito parecido com o que a gente sente com aquele serzinho que não precisa ser nada, não precisa ter nada, não precisa... Ele só precisa existir, porque é um amor incondicional. E a gente vai mover mundos por ele, né? E hoje, eu não vou falar profissionalmente, mas assim... Por eu ter também me tornado uma cuidadora enquanto mãe de Hugo, né? Os conhecimentos técnicos que eu também precisei ter para maternar ele, né? A gente brinca, mas é uma realidade, Natália. A mãe atípica, principalmente da criança crônica complexa, ela precisa ser um ser muito multidisciplinar. Sim. E essa é uma carga mental que você precisa ter, você precisa gerenciar. E você precisa até, muitas vezes, deixar ela descansando ali, né? De todos dos profissionais, porque o Hugo, ele não é acompanhado com equipe multi, ele é acompanhado com equipes multis. São várias, né? São muitas pessoas multis. Né? Ele tem isso, equipe multi para gastrointestinal, para visual, para motor, para respiratório, para genético, então e essa mãe, ela vai ser a maior fonte de informação de todas essas equipes. Então a mãe vai munir informação sobre fala, sobre a comunicação, sobre os comportamentos comunicativos, sobre os avanços de comunicação, vai munir informação sobre os avanços de sociabilidade, aí os avanços neurológicos, ou os problemas, se convulsionou, se não convulsionou, se quanto tempo faz, se precisa aumentar a dose, se engordou, se tá dormindo bem. Sabe, de saber, a vigilância, como eu tô te falando, né? A vigilância faz também você ter uma expertise de... Não, isso aqui... Por exemplo, a gente chega para ser transportado. Aí o Hugo tem tórax em cima, né? Então, a frequência dele vai ser uma frequência pelo menos 12 vezes maior do que a frequência de uma criança que tem o tóraxinho inteiro.
Aí, algumas pessoas já se assustam, né? Olha, mas a frequência dele é essa mesma? O basalzinho dele, por isso, isso e isso. Mas porque agora ele está sentado, segurando alguma coisinha pesada, e ele vai ficar mais um pouquinho, mas deixa ele soltar que ele vai... Aí pronto, é dito e feito. Ele solta um brinquedo pesado, ele se encosta em mim, e a gente vê que já melhora. E é o olhar de quem tá perto, né? Então, tu tem que entender isso daí pra tu passar, pra não interpretarem alguma coisa. Isso, né? Pra, por exemplo, isso ser um fator de tirar ele do meu colo da cadeira e colocar numa maca, porque talvez não esteja bem. Então, você tem que deixar eles um pouco também mais confortáveis, né? A gente também educa os profissionais. Principalmente quando eles não têm, assim, a vivência com a criança, né? Eu acho isso é muito comum também. Já estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Eu já quero deixar vocês, nos sigam nas redes sociais, o perfil do Hugo, vai estar o QR Code aqui, é @o incrível o Guito. Linda, é incrível mesmo, viu, ele gente? É incrível mesmo, gente. Eu sou suspeita, mas ele é E aí, incrível. Finalizando, eu quero que você fale uma mensagem agora para as mães, né? Para as mães atípicas, porque eu acho que você representa muito bem, né, esse público, essas mães maravilhosas que estão todos os dias vencendo essas batalhas, essas mãos que cuidam, né? Sim. Que realmente você passou esses últimos minutos aqui falando com tanta maestria, né? Sobre esse sentimento, sobre a importância de que as pessoas compreendam, né? Sim. Como é que é essa relação e quais são as questões que vocês estão todo momento ali precisando superar, né? Dentro dessa maternidade atípica. Então, deixa a mensagem, por favor. Mães, né? Deixa eu olhar aqui pra câmera. Né? Assim... Vai, mulher. Eu acho que tem 2 pontos que vão ajudar muito a gente a fazer uma relação de ganha-ganha com o nosso bebê e conosco, né? Como mães, né? Primeiro é sempre supor capacidade. Eu sei que eu tenho, vou dizer privilégio, né? Eu tenho um privilégio de ter um filho com uma condição não progressiva de saúde, por exemplo, que aí a gente já vai ter tantas coisas diferentes, né? Em outras maternidades. Mas não importa a condição do seu filho, suponha capacidade. Suponha capacidade sempre. Suponha a capacidade dele ouvir o que vocês estão falando em volta dele. Da gente ter o máximo de cuidado e empatia com aquela ausculta dele, o que pode estar vindo da gente para ele, né? Porque nossos filhos são seres humanos em formação e quanto mais ele entender que a gente é aquela ponte para seguir, não importa. Outras pessoas vão dizer, nossa, mas ele vai seguir para onde? Se é uma criança que tá numa cama, mas ele vai ouvir o quê? Se ele é uma criança que tá numa cama, ele vai falar o quê? Para que ele vai escrever? Para que ele vai para a escola? Porque o não a gente já tem garantido, né? O não a mãe atípica já tem garantido. Mas o que vai fortalecer a gente buscar o sim é a suposição de capacidade. Se a gente olha para a criança e diz, não, mas ela não vai conseguir fazer isso. Então, se o mundo inteiro desacredita, a gente vai desacreditar também? Então, se a gente não acreditar de verdade nos nossos filhos, tudo muda muito. Tudo muda muito. E naturalizar a vida que temos. Primeiro, não deixar ninguém dizer que tem pena da gente porque a gente materna uma criança que tá ali. Ou que a gente... Porque o nosso dia a dia é muito rico de muitos detalhes pra gente se deixar caber nesse tipo de comentário. Sabe? E a gente tem que fazer muita encrenca, às vezes, pra tomar essa postura, sabe? A gente não pode... A gente, às vezes, não quer desagradar ali, não quer... Mas eu acho que todas as mães vão achar uma maneira particular de fazer isso. Supor capacidade das nossas crianças. E naturalizar a nossa maternidade, porque ela é linda, ela é poderosa, ela é divina. Sem romantizações. A gente não nasce pronta, mas eu acredito que seja um propósito, sim. Um propósito sim, do porquê eu, né? Aí Deus vai lá mas por que não você? Né? Por que eu, mas por que não você? Então, saber que é um propósito e tentar agregar mais felicidade nesse trajeto, nesse caminho, né?
particularmente falando, não esperar só o dia da retirada da tráqueo, não esperar só o dia da retirada da GTT, não esperar só o dia que ele sair da cadeira de rodas, que aí vai ter festa. Não, o caminho tem que ser bom, tem que ser bonito, também agradável, tem que ter amor, porque estamos falando de mães e filhos, né? Então, tem amor ali na hora de fazer o pique, tem amor ali na hora difícil, sabe? Tem amor na intercorrência, né? Então, mas tudo isso nasce de primeiro a gente já ama incondicionalmente, mas não deixar de acreditar. Supor capacidade é muito poderoso. E naturalizar. Ai, mas o que é isso? Não, ele é um outro nariz, ele usa isso aqui pra respirar. Ele ajuda a respirar. Pronto. Sabe? Porque a tua criança sente quando tu é insegura também com isso, sabe? Ai, o bichinho, é porque aconteceu isso aqui com ele. Ai, agora ele não respira mais. Ele respira, cara, mas ele respira de um outro jeito. Ele precisa só de um suporte e tá tudo bem. Né? Não precisa diminuir a gente, a nossa... Eu digo a criança e a mãe porque... Não precisa diminuir a condição, né? E acho que é isso. Ai, muito obrigada, Adriane. É um prazer. Então, prazer gente, foi todo meu. Nos sigam nas redes sociais. Foi incrível o nosso bate-papo. Eu e os que próximos agradeço. episódios teremos novos, né? Vários temas aí bem relevantes. Obrigada, Natália. Eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que está acompanhando. Acompanhem lá o Incrível Guito. A gente tem feito aí as postagens do desenvolvimento dele. Aí vocês vão poder acompanhar muitas coisas da rotina. Tem muita mudança acontecendo ultimamente. E a gente se vê por lá também. Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal. Tchau, tudo de bom. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.